Olá, pessoal, bom dia. Esse é o nono episódio do Tem que Manter Isso, Viu? Consistentemente apresentado agora já há algumas semanas, todo domingo pela manhã, nesse mesmo horário aqui, por volta das 11. O amigo Rafa, como sempre, e nós vamos falar hoje sobre um assunto que a gente já introduziu na semana passada, quando a gente falou de inteligência artificial, que é o tema da consciência. Bastante complexo. A gente, inclusive, tinha deixado, para quem tivesse interesse, quem acompanhou a nossa conversa da semana passada, a gente deixou a sugestão aí de ler um texto, né, que foi o que para nós aí no primeiro momento iniciou uma conversa, que é um texto bem assim, é um texto interessante, é na Nautilus, né, de uma professora norueguesa que chama Mersch, difícil falar o nome dela, Reda Hessel-Mersch, e o texto dela ela vem com uma pergunta, né, que é uma pergunta, digamos assim, meio polêmica, que é consciente. E, na verdade, o que está por trás dessa discussão em primeiro lugar, o que a gente entende por consciência, e qual que é o estatuto ontológico desse negócio, para usar termos metafísicos, que é basicamente o que, né? Na verdade, tem uma discussão em torno de um problema que envolve a matéria, então a gente acaba juntando duas questões nesse texto, né? Que é física e esse aspecto, assim, psicologia, enfim, alguma coisa assim. E aí tentando propor uma unificada sobre o que existe no universo e tentando juntar, então, isso que a gente chama de consciência, que historicamente tem proposições que separam isso, né? Falar a consciência é um negócio, digamos, imaterial e a matéria é uma coisa física, e aí tem algumas proposições de uma teoria unificadora. A gente vai entrar aspectos, é um assunto muito amplo, na verdade é um assunto bem difícil, a gente não é especialista disso, mas ele é muito interessante e é por isso que a gente quis conversar sobre ele. Então, né, vamos ver até onde a gente vai hoje enfim, é isso daí. Um oi para a galera aí para a gente poder começar. Olá a todos. A gente sempre faz esse programa porque os assuntos são interessantes para a gente, é um bate-papo, né? Não dá nem para chamar de debate, porque no que a gente discorda, a gente não está disputando, talvez, nenhum lado, mas é sempre bom imaginar que em algum momento, se não agora, alguém vai estar nos ouvindo e interagindo conosco para acompanhar aí os nossos papos e talvez até propor alguns novos. Então, como o Gus falou, a gente está partindo para o bate-papo de hoje sobre consciência, de um texto da Nautilus, seria a matéria consciente, né? Acho que é a tradução do título do texto. E a gente, antes de começar mesmo, eu não lembro se a gente já tinha começado o Tem que Manter Isso, viu? A gente até começou também por conta disso, mas eu lembro que quando o Gus mandou esse texto, eu já tinha imaginado que a gente poderia vir a falar sobre isso num programa desse tipo. E vocês viram que a gente fez um sobre metafísica, porque eu acho que tinha que, de alguma forma, antes de chegar em consciência, falar de metafísica. No programa da semana passada, a gente falou de inteligência artificial, para, de certo modo, falar de inteligência. Acabou que até, enfim, acredito que se a gente fosse falar só sobre inteligência, talvez teria um pouco mais teria também mais um programa para falar sobre isso, talvez a gente volte a falar disso, eventualmente. Mas aí chegamos aqui no problema difícil da consciência, a partir desse texto que o Gus me mandou, que, como ele falou, é de uma professora, mas ela é filósofa, então é muito bom termos aqui o Gus, um filósofo, para dar algumas referências, porque ao longo do texto, quem não leu vai estar aqui nas referências, está na página do episódio 8 também no Medium,
ela vai citar algumas coisas, como monismo, dualismo, panpsiquismo, né? Que acredito que sejam algumas palavras aí que habitam o universo dos filósofos ou dos filósofos que se importam com esse problema. Então, assim, acho que o Gus pode dar uma introdução boa ao texto e talvez as proposições dela, mas esse programa aqui, acredito que, do meu ponto de vista, vai tratar, ainda que de forma superficial, porque nós não somos especialistas, né, sobre a natureza do fenômeno da consciência. Foi assim que eu coloquei aqui, e passo a bola aí para o Gus, para ele dar uma introdução aí para a gente no texto dessa moça e falar um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá, né? Bom, acho que uma boa ideia é passar mesmo, dar uma geral no argumento dela e tentar introduzir alguns dos problemas. Eu acho que eu vou apontar alguns pontos aqui que foi, né, as coisas que eu preparei, né? Porque esse assunto é meio difícil. Bom, já fica aí a informação de que a gente tem que se preparar um pouco, né, para poder fazer essas conversas, principalmente quando são esses temas meio cabeludos. Mas, de todo modo, não é, né, assim, ao mesmo tempo que é uma preparação para a gente ter uma discussão minimamente, digamos, informada, né? Não acho que isso deve inibir o pessoal de interagir com a gente. É justamente só para a gente poder dar um pouco mais aqui quando a gente está conversando. Mas não é nada, nenhum tipo de erudição muito inacessível, não. É só para a gente poder realmente fazer um programa que tenha que flua, vamos dizer assim. Então, eu vou tentar passar mais ou menos por alto, assim, o que ela está tratando, né? Então, ela introduz isso que o Rafa mencionou, que é esse problema difícil da consciência. É uma construção que ela está propondo a partir da leitura de um outro cara, filósofo, que é o Galen Strawson, que depois a gente coloca um link para um texto dele, que saiu na New Yorker, se não me engano, ou no New York Times, que coloca, né, ele fala do problema difícil da matéria. Eu vou falar daqui a pouco por linhas gerais, o que são esses problemas, e ela tenta formular um problema difícil da consciência a partir desse texto desse filósofo. Bom, e aí ela vai tentar propor, né, uma forma de entender o fenômeno da consciência, como o Rafa colocou muito bem, unificar ele com a questão da matéria, para dizer que a gente tem coisa, né? Então, isso é uma ideia de um monismo. Tem uns termos técnicos, para quem lê o texto vira ler, monismo de duplo aspecto. A gente não vai entrar nesses jargões, nessas tecnicalidades, mas acho que dá para opor uma coisa que é um pouco mais presente para a gente, que é o tal do fisicalismo, mas isso para a gente é bastante intuitivo, né? Fisicalismo seria sei lá, a ideia, assim, filosófica de que tudo que só existe um tipo de coisa no universo, um tipo de coisa é da ordem daquilo que a gente entende como matéria, ou seja, portanto, de coisas concretas, e que todas as outras coisas que existem, que não nos parecem ser da ordem das coisas concretas ou das coisas materiais, são, na verdade, propriedades que emergem das coisas concretas. Em outras palavras, só existem as partículas que a física estuda, né? Em algum momento elas foram átomos, agora as partículas mais fundamentais já são outras coisas, os bósons, quarks, etc. E a partir da interação dessas coisas que surgem todos os outros fenômenos, sejam aqueles, né, mais objetivos, como as cores das coisas, os cheiros, aquilo que a gente vê, percebe com sentidos, o tato, o paladar, etc., como também os fenômenos psíquicos, né? Aquilo, né, o pensamento, os sentimentos, as emoções, todas essas coisas, na verdade, seriam coisas que emergem de coisas físicas que formam, digamos assim, a estrutura de tudo que existe. Essa hipótese do fisicalismo, ela está muito, digamos assim, arraigada na nossa cultura científica, né, contemporânea. Sim, já teve outras abordagens, em relação às quais tem ainda pessoas hoje que a sustentam, né? Como, por exemplo, uma abordagem dualista, né? O
fiscalismo sendo uma abordagem monista, ou seja, monista de um, né? Uma abordagem dualista como a ideia de que não, existem dois tipos de coisa no universo. Existem as coisas físicas, concretas, e existem as coisas, coisas imateriais, da ordem, por exemplo, coisas como o pensamento, essas coisas. E isso vem também de muito tempo atrás, que é pensar que, por exemplo, os seres humanos e outros animais têm um negócio que a gente pode chamar de alma, e que isso não é uma coisa física. Então, ela não teria nenhuma relação. Então, a gente teria um corpo físico e uma alma, e essas coisas têm uma certa independência, elas interagem e tal, mas o mundo é fundamentalmente composto de dois tipos de coisa, dois tipos de substância. Quem deu nomes para isso modernamente, o Descartes, né, ele falava que existe uma esqueci o nome em latim, enfim, existe uma substância concreta e uma substância pensante, né, e que essas duas coisas são unificadas, e aí muitos dos pensamentos dualistas precisam de alguma coisa que sustente essa unificação. Em geral, essa coisa é Deus. Então, por exemplo, né, no caso de vários desse pessoal da época do Descartes, e próprio Descartes, e posteriormente, tem a ideia de que, em alguma medida, é Deus quem garante que essas coisas se conversem. Enfim, então tem essa oposição entre esses dois tipos de coisa, mas a gente vai ver que a coisa fica mais complexa, segundo o problema que a professora Reda coloca aí. Então, assim, para falar sobre os problemas, né, esses dois problemas, o problema difícil da matéria, o problema difícil da consciência, o problema difícil da matéria, ele é basicamente o seguinte, né, se o que existe, né, tudo que existe é matéria, existe uma pergunta que é o que é a matéria considerada em si, por si, e não no que ela faz. Isso talvez não seja muito intuitivo. Eu vou ler um trechinho que eu traduzi do texto dela, que eu acho que explica bem, e aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre ele. Então, o problema difícil da matéria seria o seguinte: o que é a matéria física em si mesma e por si mesma, por trás da estrutura matemática descrita pela física? Esse problema parece transcender os métodos tradicionais da ciência, porque tudo que nós podemos observar é o que a matéria faz e não o que ela é em si mesma. E aí ela inclui, né, uma ideia que ela vai usar, que acho que nas primeiras vezes que a gente conversou, nem eu nem o Rafa, sei lá, adere muito a essa ideia, mas vamos tentar entender o que ela quer dizer. Ela fala, a matéria, né, o que a matéria faz, né, o que a gente sabe pela ciência seria, vamos dizer assim, o software do universo, nos diz muita coisa sobre qual seria o hardware, aquilo que permite que o software apareça. Por que ela está dizendo isso, né? Porque, em certo sentido, a gente sabe, por exemplo, quando a gente vê uma cor, né, você poderia esperar que, tá, bom, como é que seria a cor no âmbito dos átomos, né? Porque talvez as pessoas nunca tenham se perguntado por isso, mas, cara, um átomo tem cor? Cara, a resposta talvez seja não. A gente sabe que cor é uma onda, e, portanto, ela envolve uma coisa dinâmica que está se modificando. Então, aparece para a gente de alguma forma, a gente tem sentidos que conseguem traduzir isso no nosso cérebro como vermelho, mas a cor em si mesma não é uma coisa que existe lá no átomo. Não é que tem átomos vermelhos, então, enquanto você tem uma quantidade muito grande de átomos vermelhos de uma coisa, ela seja vermelha. Talvez fosse um jeito de pensar intuitivo. Então, a cor é uma parada que não é isso que acontece naquele nível, né? Tanto é que você pega aquelas fotos de microscópio eletrônico, né? Não tem cor. Quem coloca a cor naquelas fotos são os programas de computador. Mas, de alguma forma, cor aparece para a gente. Então, esse fenômeno cor, ele não existe em si mesmo, né? Cadê o vermelho, né? Onde está o vermelho fundamental? Não tem isso. Agora, o vermelho se mostra para a gente. Então, o vermelho, nesse sentido, pensando que ele é uma onda, se você pensar que uma onda é uma coisa dinâmica, que tem um período, que tem uma frequência, você pode pensar que cor é uma espécie de performance de alguma coisa, né? E essa performance a gente captura como cor. Então, ela vai, e da mesma forma, tem outros exemplos, a gente pode pensar neles depois, se for o caso, do ponto de vista da física, é o que as coisas fazem. Grande parte dessas propriedades que às vezes nos parecem como coisas fixas e tal, que são, digamos assim, intrínsecas das coisas,
elas, na verdade, resultam de relações entre coisas e não são elas, não são as propriedades das coisas mesmas. De modo que, se você tiver uma abordagem, digamos assim, aristotélica do mundo, você vai demandar que haja por trás dessas coisas, em que por trás dessas propriedades, ou seja, como você fala, por exemplo, que eu sou Gustavo, né? Eu sou filósofo. Né? Filósofo é predicado de Gustavo, ou seja, precisa ter, você não pode dizer simplesmente filósofo. Se você falar filósofo, isso não tem sentido nenhum. Mas você pode formular uma frase tipo, Gustavo é filósofo. Portanto, filósofo é um predicado de Gustavo, você pode entender que filósofo é uma propriedade de Gustavo. Você, de alguma maneira, está esperando que tem alguma coisa. Então, tem uma coisa aqui por trás de filósofo que quando você diz fulano é filósofo, tem que ter um fulano. Se não tiver um fulano, tem um problema. E o problema básico, esse problema difícil da matéria é mais ou menos isso. Porque o que está acontecendo com a física desde sempre, na verdade, é que as pessoas conseguem descrever certos fenômenos e aí encontram lá algum tipo de objeto, de elemento que seria, assim, a coisa por trás daquele fenômeno. Mas aí, quando o cara estuda mais na física, no primeiro momento ele tinha átomos. Mas aí o pessoal começou a estudar mais e viu que os átomos, eles mesmos, eram formados a partir de outras coisas. Tá? Então a gente descobriu os prótons e os nêutrons. E depois descobriu-se que os prótons também eram formados de outra coisa. E parece que isso vai continuando e não chega nunca ao seu fim. E a pergunta difícil da matéria, na verdade, tem a ver com, existe esse fim, essa última coisa que não é formada de nada, que forma todas as outras, e se ela existe, o que ela é? E outra pergunta, será que a gente vai ter capacidade de descobrir essa coisa um dia? Então, é mais ou menos por aí. Vou deixar você falar um pouco aí, antes da gente começar, senão eu vou me estender muito aqui nesse primeiro momento. Perfeito. E aí eu acho que isso que você falou por último aí, sobre a questão do fulano e do filósofo, passa por um pouco daquele programa sobre metafísica, quando, eu não lembro quem, falou, não, mas o que é esse ser aí que a gente está colocando, né? Ao falar que alguma coisa é. Então, entra um pouco também naquele programa, sugiro que as pessoas ouçam antes de ouvir esse daqui, porque, enfim, acho que é um bom complemento. E aí, como o Gus falou, né, eu pelo que eu entendi do texto dela também, então, entre os problemas da matéria e da consciência, então, assim, a consciência seria algo que emerge de um complexo arranjo da matéria, que seria provavelmente o nosso cérebro, né? Ou ela seria algo imaterial. Então, acho que é algo que está, de certa forma, posta no texto dela. Consciência, para a gente, eu queria tentar entrar um pouco na definição, ela é algo muito intuitivo para o ser humano, né? Porque, enfim, eu até propus a gente falar antes de inteligência, porque, no meu ver, da minha perspectiva, inteligência e consciência são coisas diferentes, ainda que complementares. Então, a gente, por isso mesmo, falou sobre inteligência artificial, não entramos em consciência artificial, que para mim são coisas diferentes. E consciência tem esse aspecto de ser a noção que o indivíduo tem dele próprio, né? O que, por isso mesmo, dá uma sensação de algo abstrato, de algo transcendental, algo que não seja exatamente material, que é a noção que você tem de você mesmo, que é aquela conversa que você tem consigo mesmo e leva do ponto de vista histórico e cultural, né, da humanidade, é o que coloca proposições como alma, mente, espírito, né? Ou seja, essa noção profunda de relação consigo e com a realidade. Da minha perspectiva, e já digo aqui com todas as letras, para mim a consciência é um fenômeno da natureza e por isso ele emerge
da matéria. Isso, para mim, é o que mais faz sentido. E digo mais, a nossa consciência mora no nosso cérebro. E isso você percebe em casos extremos de amputados, que se perdem o pé, se perdem a perna, se perdem os braços, eles continuam com a noção de consciente, e é por isso que, no último caso, a morte cerebral, para mim, é a morte da consciência do indivíduo, porque, para mim, a consciência, ela vive no cérebro das pessoas. O que é diferente, e aí é um pouco do que eu vou complementar dentro do que o Gus falou aqui, da inteligência. Para mim, a inteligência é o ferramental que a sua consciência precisa para você ter uma noção de indivíduo, de eu. E na história da medicina tem um caso clássico, que é o do Phineas Gage, que era um americano que no século XIX trabalhava numa mina, se não me engano. Ele explodiu onde ele estava trabalhando, teve uma explosão, e o cérebro dele, o crânio dele foi perfurado por uma barra de metal que atravessou o cérebro dele, e naquela época conseguiram salvar ele e tal. Ele ficou cego de um olho, mas assim, fisicamente, ele não teve nenhuma sequela, tirando esse olho esquerdo que ele perdeu. Porém, por a barra ter, de alguma forma, interagido com a massa encefálica dele, e ele teve, acredito que, perdido uma parte do cérebro, apesar de ele não ter problemas de fala, nem de movimentos, nem nada, a personalidade dele mudou. Então, o caso do Phineas Gage é um caso clássico da neurociência, porque demonstrou pela primeira vez algumas coisas relacionadas à mudança no comportamento que a ausência, né, ou a interação de algo físico com o seu cérebro pode causar. Então, ele mudou o comportamento, ele virou uma outra pessoa, uma pessoa mais agressiva, e acho que até morreu de alcoolismo, né? E ele não era um alcoólatra antes disso. Então, para mim, dentro de um conceito extremo, eu acredito que você é quem você lembra que é. Então, por isso que eu digo que a inteligência composta, né, do que a gente falou na semana passada, de a capacidade de aprendizado, aquela flexibilidade do cérebro em aprender, em absorver conhecimento, a própria psicologia da pessoa, a personalidade dela, acredito que dependa bastante dessa questão cerebral do seu órgão cérebro e, por exemplo, das memórias. Então, eu acredito que você é quem você lembra que você é. Então, pessoas com amnésia têm a noção de indivíduo comprometida porque eles não têm uma estabilidade quando olham para si mesmos sobre quem eles são, ainda que sejam conscientes, né? Digamos, num experimento imaginário, eu falando, né, sobre esse, digamos, um outro tipo de dualismo, que é não, na verdade é o mesmo dualismo, né, enfim, de depender do seu cérebro para ser alguém, a questão, sei lá, de teletransporte, né? Então, assim, você é teletransportado como no Star Trek, então a pessoa que saiu de um lugar e foi para outro lugar, se você não mantém as memórias dela, para mim, ela vai ser outra pessoa, né? Aí entra outras questões que a gente não vai falar agora, ou, enfim, eu não vou entrar nelas agora, que é se o teletransporte, na verdade, é um tipo de morte, né? Você tem que matar a pessoa, tem que exterminar a pessoa de um lado e reconstruir ela do outro, né? Então, há que se ter o cuidado de manter, pelo menos, o conjunto de memórias dela ou a integridade do cérebro dela para justamente ela não virar outra pessoa. E a própria morte, né? Acho que a morte eventualmente vai ser um tema desse programa, mas assim, eu tenho muito claro para mim
que o corpo da pessoa também não é a pessoa, o que também pode parecer um contrassenso dentro do que eu estou falando, mas, na verdade, como para mim a consciência emerge de processos físicos, né? Quando os processos físicos deixam de existir, a pessoa morre com esse processo. Quer dizer, o indivíduo não é o corpo dela. Então, eu não sei se eu já comentei aqui, mas quando eu vou a velório, eu costumo não ir ver o corpo da pessoa, porque eu gosto de manter na minha memória a última imagem da pessoa, que é ela viva, e acredito que o que eu estou indo ver não é a pessoa, então eu não faço questão também de ver o corpo dela. Então, então o que acontece, né? Vou falar aqui algumas coisas rápidas para passar a bola para o Gus, que eu anotei aqui dentro do texto dela. Eu nem vou entrar ainda no texto dela, mas depois eu queria, acho que talvez na parte final, eu entro no mérito específico do texto dela. Então, assim, a consciência... Na semana passada eu falei que inteligência é algo trivial, o que não quer dizer que seja simples, quer dizer, trivial, simples, enfim, eu quis dizer que, de alguma forma, a biologia deu conta de selecionar o DNA necessário para você hoje, se você tem um filho, você está criando inteligência, enfim, como tem muita gente nascendo no mundo, são vários cérebros em potencial para serem usados de exercitarem as suas inteligências. Na questão da consciência, né, eu acredito que, assim como a inteligência é algo único, especial, a consciência também porém, ainda se mantém essa questão de escala, né? Não é algo tão único e tão especial a ponto de poucas pessoas serem conscientes, né? Então, existe até toda uma discussão também acadêmica, e já entrou na parte cultural, sobre os primatas e os golfinhos, né? Que seriam os seres, os mamíferos mais com a inteligência mais desenvolvida, porque provavelmente eles também são conscientes como nós, eles têm consciência de indivíduo, né? O que difere é justamente o ferramental, que para mim é o que faz a inteligência. Então, eu acredito que os golfinhos e os primatas maiores, né, eles tenham consciência, eles são conscientes, mas eles estão sujeitos ao ferramental deles. Então, assim, o fato do golfinho não ter uma mão e não falar a nossa língua ainda faz com que nós vejamos eles como talvez um ser inconsciente, ou não damos o privilégio de colocar eles no mesmo patamar que a gente, entendeu? Mas eu acredito que se desenvolvesse uma linguagem comum, né, e há estudos que já mostraram isso, né, de conversas, de macacos conversando por língua dos sinais e tal, você começa a perceber que existem esse nível de consciência também em outros animais. Diferente, para mim, de uma pedra. Por isso que eu tenho dificuldade de colocar a consciência como algo imaterial, porque, por exemplo, se ela fosse uma propriedade intrínseca da matéria, como diz o texto, um computador ele tem dispositivos de memória, tem dispositivos de áudio, de entrada e saída, como a minha fala é uma entrada, é uma porta de saída, o meu ouvido de entrada, ele tem um processador, ele tem uma memória, então por que ele não estaria manifestando uma consciência, sendo que ele teria toda a capacidade para isso? Mas falando de um computador. E no caso de uma pedra, por que eu passo uma pedra por uma ressonância magnética e não existe ali a evidência de que algo esteja manifestando consciência? Talvez porque a pedra não tem o ferramental que a gente tem para manifestar uma consciência. Então, eu acho que a consciência é um mistério, a gente está, enfim, discutindo de onde ela vem, né? Por que ela vem, porque, enfim, quem você era antes de você nascer. Não estou nem colocando de uma forma espírita, mas me parece também que a consciência, ela acompanha o seu corpo, ela está ali diante
do seu corpo, ela depende, eu quero colocar ela como dependente, e não acredito que ela exista em si mesma, né? Ela só exista usando esse ferramental. E, por fim, rapidamente, eu acredito que algo do texto que talvez ela poderia desenvolver um pouco mais é a ideia de que ela fala que a neurociência não tem uma explicação para a consciência. E aí a pergunta que eu faço é: a neurociência nunca terá explicação para a consciência? Então, assim, às vezes ela está resolvendo um problema num estágio onde a gente ainda está dentro do processo de entender muitas outras coisas que ainda são mistérios, mas que hoje a gente ocupa esses espaços com explicações como eu acredito que é dela, que para mim ela cria um problema maior do que o problema que ela quer resolver, que é mais ou menos a questão da origem das coisas, que eu não sei, para mim é impossível o universo, estou dizendo, do ponto de vista religioso, né, os religiosos dizem, para mim é impossível o universo existir por si próprio. Logo, Deus criou o universo. Mas isso, você cria um outro problema. Você tenta responder esse problema criando outro. Que beleza, mas quem criou Deus? Não precisa criar Deus. Deus sempre existiu. Beleza, então por que você não considera apenas que o universo possa sempre existir? Entendeu? Não, precisa ser Deus, ou deuses, né? Então, esse é um pouco do problema que eu vejo no argumento dela, e, por enquanto, é isso. Então, e, na verdade, de novo, a gente meio que cai, né, no problema metafísico. E, de fato, o texto dela é basicamente um texto de metafísica, né? E esse problema está colocado, né, ele é um problema, talvez o problema mais antigo da metafísica, que o que são as coisas em si, por si, e na verdade tem um problema que é perguntar, é preciso que as coisas sejam dessa forma? Então tem algumas pessoas que vão, digamos assim, não, evitar o problema que ela está colocando, dizendo que não, que tudo bem, as coisas fundamentalmente podem ser relações entre coisas, e não ter uma coisa fundamental por trás de tudo. Porque mesmo essa ideia, né, as primeiras questões filosóficas desse problema aí que o Rafa colocou, né, o problema de Deus, né, que é justamente essa pergunta, né, se o universo sempre existiu, se o universo surgiu a partir de alguma coisa. E se o universo surgiu a partir de alguma coisa, que coisa é essa? O problema volta a cair sobre si mesmo. Então, e essa coisa, ela sempre existiu ou ela surgiu a partir de alguma coisa? E se ela surgiu a partir de alguma coisa, isso vai até o infinito. Difícil escapar dessa noção que ela está colocando, por isso que o problema assim, não é exatamente trivial sair do problema que ela está colocando. Faz sentido, para o pessoal que está fazendo física, neurociência, esse problema não se coloca, porque como eles estão investigando, eles partem de hipóteses e eles vão testando essas hipóteses e às vezes, ao fazer isso, eles descobrem que aquela hipótese que inicialmente para eles era um ponto de partida precisa também ser explicada. Isso vai tendo meios para fazer isso, no processo científico. Então, isso é relativamente natural. Né? Quando o Newton propõe, né, a física dele, ele propõe que o universo é composto de partículas mínimas sólidas que interagem entre si, né, e tem relações do tipo de relações de campo gravitacional, enfim, essas coisas. E isso deu para explicar, cara, quase tudo que a gente sabia que existia na época. Só que, né, um problema que a Hegel coloca é que, mas solidez também é uma propriedade, né? Solidez não é uma coisa fundamental. A gente pode descrever solidez como sendo algo que pertence a alguma coisa e que algumas coisas poderiam não ser sólidas, por exemplo. A gente não tem, então, a partir daí a gente teria que descobrir se existem coisas que não têm solidez, ao passo que existem outras que têm. E isso é um problema e eventualmente, isso chega, né, para a física. Então, a física newtoniana, lá pelas tantas, começam a se descobrir outros fenômenos
nem fossem muito claros ou nem fossem percebidos na época do Newton e que eles percebem que, cara, não vai dar para resolver esses fenômenos, supondo, e aí essa ideia da hipótese, que as partículas mínimas do universo são sólidas. Então você vai ter que ver outras coisas, estudar, né, chegar no nível dessas partículas que mostrem melhor o que acontece no âmbito dessas partículas, e aí você vai descobrir que elas não são, que elas são compostas por outras coisas, que elas não são exatamente sólidas, que tem espaços que foram pensados como espaços vazios entre elas, então isso gera um outro problema, que tem interações, além das interações gravitacionais, né, interações elétricas, carga, uma série de coisas, e aí ela vai avançando, vai chegando na física quântica. E como o Rafa colocou, isso de algum modo também se dá no âmbito da neurociência. Você vai descobrindo, né, o pessoal no primeiro momento entende que o cérebro tem lá umas células, né, os neurônios que fazem certas coisas, e depois se descobre que as coisas não acontecem exatamente dentro dos neurônios, como, digamos assim, uma parte das coisas que se pensava sobre as células de um modo geral nos corpos dos animais. Mas, né, várias das coisas estão acontecendo no interior das células, mas se descobre que no caso dos neurônios tem umas coisas que acontecem num espaço ali entre os neurônios, e ali você descobre uma série de substâncias que estão atuando para poder fazer as coisas acontecerem ali, que tem eletricidade rolando naquele lugar. Então, eles vão descobrindo, né? Daqui a pouco eles descobrem a natureza desses neurotransmissores, e aí isso aí vai, cara, tudo isso eles vão avançando e indo cada vez para um mundo menor. Um problema metafísico, porém, continua, porque no caso dela, né, por que isso foi um problema sério para ela? Porque ela se coloca a questão de que tem que ter alguma forma, em outras palavras, de substância, né, que instancia essas propriedades. E aí, no caso da consciência, é um negócio meio complicado. Inclusive porque o problema da consciência não é tanto dizer o que é consciência, né, que o Rafa já comentou isso, porque, cara, todo mundo sabe o que é consciência. Todo mundo tem, é uma experiência que a gente tem desde o. Então, isso para a gente não é uma coisa muito estranha. O problema está justamente em como que esse tipo de coisa desse arranjo complexo de coisas físicas. E por que isso é problemático? Porque de descrever exatamente como isso ocorre, a ideia de que fenômenos como consciência e outros emergem do arranjo complexo de coisas físicas e que nesse sentido ela não pode ser provada, teria que ter algum tipo de experimento, mas até hoje a gente não tem um experimento que possa provar isso. O que a gente tem, e o Rafa deu exemplos interessantes, como aquele caso lá do sujeito lá com ferro na cabeça que muda a sua personalidade, é que parece claramente haver uma relação as coisas entre o cérebro, né, e isso que a gente chama de consciência, ou personalidade, ou a percepção de si, inteligência, porque quando você tem parte do cérebro danificadas ou modificadas de alguma forma, elas mudam. E se elas mudam, parece bem evidente, isso não tem como, é indiscutível que o cérebro tem alguma influência nisso. Isso é uma coisa complexa, porque, por exemplo, né, o Rafa mencionou, né, a ideia de, pô, o corpo não é a pessoa. Mas, assim, eu, por exemplo, já não sei, porque veja, quando a gente tem essa ideia de que, quer dizer, né, você pensa numa pessoa amputada, né, ela perde um membro, mas ela continua tendo alguma forma de sensação do membro, né, aquela ideia do membro fantasma e tal, mas também a gente sabe que essa sensação não corresponde, embora, ao mesmo tempo que ela perdeu aquilo e ela tem sensações, se dá conta de que ela não tem o membro. Né? Então, me parece que muito mais que o membro fantasma é uma espécie de, eu vou usar bug do cérebro, mas eu não sei se é exatamente um bug, já vou dizer por quê. Ou seja, é como se, em alguns momentos, é como se o cérebro, de alguma forma, ele compensasse a perda de parte da percepção que o sujeito tem de si mesmo, envolve o corpo dele. Quer dizer, quando você se olha no espelho, você vê o seu corpo e você, olhando aquele corpo, você fala, esse sou eu.
né? Você nunca olha para o espelho e diz, esse não sou eu, o que eu sou é uma coisa que não está nesse corpo. Essa elaboração que algumas pessoas podem vir a fazer, que, sei lá, acontece no meio dos cristãos, né, dizer que essa rejeição do corpo como uma coisa que não representa o verdadeiro eu, né, isso é uma elaboração complexa de um pensamento, de um psiquismo, de uma alma que está plenamente consciente de si e que, efetivamente, ela não está sentindo que aquele corpo não é ela, mas ela está rejeitando conscientemente que aquele corpo não é ela. Mas, de modo geral, você olha no espelho e fala, esse sou eu. E isso, inclusive, acontece com certos animais. Tem animais que se reconhecem no espelho. Esses animais não vão ter elaborações do tipo, não, esse macaco que eu estou vendo no espelho não sou eu, mas é só o meu corpo. Não tem essa percepção. E, no entanto, né, não é também estranho, e paradoxalmente eu concordo com o Rafa, que, cara, quando eu vejo um cadáver, é que eu estou vendo mais a pessoa. Então, alguma coisa aconteceu quando aquela pessoa, que era uma espécie de composto de corpo e consciência, psiquismo, alma, eu não tenho muito problema de falar alma, não. Acho que alma é um termo bom, porque ele junta todos os fenômenos do psiquismo, de inteligência, consciência, senciência, sensações, é um termo interessante para usar. Mas, evidentemente, não pensando como uma entidade autônoma. Mas, de todo modo, quando você vê você evidentemente percebe que tem uma diferença entre aquele corpo sem rotina, sem consciência, né, sem alguma coisa que o move intencionalmente, e um corpo devidamente animado, que conversa e tudo mais. Então, eu acho que, né, voltando à história do bug no cérebro, o cérebro, em várias situações, ele tende a se adaptar às circunstâncias que envolvem aquela pessoa. Então, eu imagino que, de alguma maneira, ele manter aquela percepção do membro, talvez seja uma forma dele de trabalhar essas coisas, e como o Rafa mencionou, isso envolve memória. Mas aí tem um problema interessante, que até queria te ouvir, Rafa, sobre isso, que ele foi colocado assim, en passant pelo David Chalmers naquele vídeo que eu comentei na semana passada, quando a gente estava falando de inteligência artificial, e o Chalmers é um dos autores que essa professora Reda, ela lê, de pensar assim, em que medida a gente pode considerar que a nossa percepção de nós, o eu, essa consciência de si, em que medida que isso é dependente somente de um conjunto de memórias, em que medida que isso não depende de uma relação com o corpo. E aí, essa questão do corpo, estou colocando da seguinte maneira, que é muito claro que é muito diferente uma pessoa um amputado ou não amputado. Mesmo que o amputado tenha uma sensação do membro fantasma, tem também a percepção de que ele não tem mais um membro, ao passo que isso não ocorre com a pessoa que não é amputada. E tem registro de distúrbios psíquicos ou neurológicos, são o contrário disso, né? Que é a pessoa que tem o membro, mas por alguma razão já não reconhece mais aquele membro como sendo seu. Né? Então é como se alguma conexão que havia entre cérebro e aquele membro, e isso possivelmente está talvez no sistema nervoso difuso, não no sistema nervoso central, foi perdida, e aí agora esse cara tem um problema grave. Essas pessoas que têm esse problema, elas têm vontade de amputar os membros. Inclusive tem o caso da pessoa tentar cortar a mão fora e tal, porque ela não aguenta carregar aquela coisa que ela considera horrível, que não é parte dela. Então, então me parece que, de alguma maneira, por mais que, vamos dizer assim, a sede principal da consciência esteja no cérebro, acho que isso, uma parte dela perpassa o corpo, e isso é importante. O Chalmers, porque ele fala dessa hipótese de você, por exemplo, transferir, né, fazer upload de um sujeito para uma máquina, eventualmente. E será que bastaria para isso a gente conseguir decodificar todos as essa memória reconstituída, né? Da mesma forma que no exemplo aí do teletransporte, isso é aquela pessoa ou isso é outra pessoa? E mais, garantir que a consciência vai emergir nesse novo arranjo complexo de matéria, que seria um supercomputador
sintético capaz de emular o cérebro, né? Como garantir que nesse arranjo vai emergir consciência, ou que, né, se, pensando num mundo imaginário, futuro, utópico ou distópico, em que todas as pessoas fossem, né, a gente fizesse um upload de todas as memórias de todas as pessoas para máquinas e não existissem mais corpos de carne e osso, somente corpos sintéticos, né, a pergunta do Chalmers haveria experiência subjetiva nesse ambiente de memórias, ou seria simplesmente um aglomerado de dados que talvez tivesse lá uma autonomia e se autogerisse, mas, né, não houvesse mais experiência subjetiva, né? Porque o problema todo a gente não consegue ainda dizer exatamente entre o aglomerado complexo de matéria, que é o cérebro, e a experiência subjetiva. Está faltando alguma coisa no meio do caminho. O problema fundamental da rede é esse. E aí, a partir desse problema, ela vai dizer, porque ela tem uma noção, ela tem essa expectativa, essa hipótese, ou esse pressuposto que talvez não esteja tão colocado no texto, é colocado como se ele fosse óbvio, de que sempre tem que haver, né, como em Aristóteles, uma substância que instancia todas as propriedades. E porque ela tem esse pressuposto, ela está falando, está faltando encontrar essa substância que faz o link entre as duas coisas. E ela vai propor uma inversão, né, propor que, na verdade, tudo que existe são experiências de alguma, né, experiências subjetivas e que é muito difícil de entender, porque, na verdade, isso é totalmente contra-intuitivo, né? Quer dizer, o item fundamental do universo seriam experiências subjetivas. Subjetivas é que dão origem ao mundo físico, o universo. Mas isso é muito difícil de engolir para a gente que vive nesse mundo fisicalista, e me parece que, cara, não é possível que seja algo desse tipo. Mas, de todo modo, ela e tanto aquele outro cara, o Galen, eles têm esse argumento que de fato, a ciência ainda não conseguiu provar que é verdade que esses fenômenos emergem de um arranjo meramente físico. Então, eles estão propondo, para manter a ideia de humanismo, eles estão propondo pensar o contrário. Então, e se fosse o contrário? E se tudo que existe fosse consciência, como em algumas cosmologias indianas, e o mundo fosse um desdobramento de consciência? Um problema com isso, que eu acho que jogo de antemão, e que, na verdade, eu acho que é isso que incomoda muito, né? É que, cara, isso provavelmente é muito mais difícil de gerar um experimento científico para provar isso do que o caminho que a gente está tomando hoje. Mas a pergunta em si é legítima, só que, como o Rafa colocou, talvez, cara, isso seja tão difícil de provar quanto o contrário, e talvez no outro sentido a gente está bem mais avançado, e eu acho que provavelmente a gente vai continuar caminhando na hipótese fisicalista sentido para a gente até hoje, e onde efetivamente a gente tem tido muitos avanços. Então, é complicado mesmo. Dentro do texto dela, eu acho isso, assim, eu até talvez seria legal ler os trabalhos, os papers dela, porque nesse texto aqui especificamente, não só, como eu já disse anteriormente, para mim ela propõe uma solução que só aumenta o problema, como ela dá saltos de conclusão, assim, completamente alucinados, assim. Então, o próprio fato que eu digo, que ela diz a ciência até agora não explicou, é diferente de a ciência nunca explicará. Então, assim, eu entendo que talvez ela tenha uma ansiedade de, no estado atual da ciência, resolver uma questão que é importantíssima. Mas aí ela está inventando, para mim, ela está inventando uma outra coisa que, para mim, é tão complexo quanto, que seria essa consciência ancestral da matéria, entendeu? O que, para mim, não faz sentido. Mas, beleza, eu vou tentar endereçar algumas coisas que você falou aí. Primeiro, a consciência seria um fenômeno quântico? Quando perguntado isso para o Feynman, ele falou, acho que não. Aí ele, claro, ele concluiu como eu antes, que provavelmente a consciência emerge do cérebro, mas ela não seria quântica porque o cérebro é muito quente, ele falou. Ou seja, as propriedades quânticas que a gente quer colocar hoje em computadores quânticos, por exemplo, o hélio, né, super congelado, que
promove naqueles supercondutores, né? Aquela gravitação de supercondutores, né? Depende de coisas muito frias. Mas aí eu acredito que a gente ainda hoje também procura entender a matéria entre os seus extremos, ou coisas muito pequenas ou coisas muito grandes, sendo que eu acredito que a consciência pode emergir de processos quânticos, porque a matéria em si ela é quântica. Por exemplo, sei lá, a fotossíntese. No final, a folha da planta está preparada para, de alguma forma, capturar um fóton que está lá e tirar proveito disso, entendeu? Então, assim, a planta não está super congelada, mas dentro de alguns processos existem aí mecanismos quânticos sendo aproveitados pela natureza. Então, assim, para mim, tanto faz, sendo quântico ou não, faz parte do mistério, claro, né, de tentar descobrir da onde ela emerge. Porém, eu queria, né, porque a gente já falou muitas vezes, e ela fala isso no texto, e isso para mim é uma abordagem equivocada, sobre a questão de sensação, de experiência. Eu até costumo separar natureza de realidade. Para mim, natureza imagine um mundo sem homens, né, que não podem observar a natureza. Considerando que a natureza que hoje a gente observa continue existindo sem um observador, e também ela não trata da questão do observador, que para mim, e dentro da mecânica quântica é algo importantíssimo, né? Então, assim, para mim a natureza é uma coisa e a realidade é outra. Para mim a realidade é a forma como você experiencia a natureza. Então, quando a gente entra nessa discussão sobre vermelho, sobre dor, né? Então, você falou do cérebro ali. Então, sim, tem um livro muito bom, que eu acho que eu já citei outras vezes, que é o Brain Bugs, que em português foi lançado como Cérebro Imperfeito, onde ele cita todos esses transtornos de cérebro. Então, sim, tem o cara que tem o clássico, né, que é o membro fantasma, que é o amputado que perde o membro e continua sentindo o membro. Tem o contrário, que você falou, que é o cara que sempre se vê sem o membro e se sente incomodado por estar com aquele membro e quer amputar ele, e só se sente completo ou só se sente o indivíduo que sempre se percebeu quando perde aquele membro. Tem o caso de também pessoas que passam por ou um estresse absurdo ou acidentes mesmo, como o caso do Gage que eu citei. Então, por exemplo, ele conta um caso de um cara que ele não reconhece mais os parentes, então os pais dele, né, ou os parentes, enfim, as pessoas que lhe eram familiar antes do acidente, ele passa a não reconhecer eles depois, ou tem um transtorno pior que acha que todos são impostores. Então ele não consegue falar com a mãe dele porque ele acha que é alguém se passando pela mãe dele. Ele só tem esse cara até ele só fala com os pais de uma forma crível, onde ele consegue levar em consideração o pai e a mãe quando eles se falam por telefone. E aí ele ouve o pai e diz: não, é o meu pai falando. Mas se tá o pai dele na frente dele falando com ele, ele não acredita que aquela pessoa é o pai dele. Entre outras estratégias do cérebro, né? Então, a dor, por exemplo. Você sente a dor no seu cérebro. Então, se você bate o dedão do pé no tanque, o dedinho do pé no tanque, na verdade, a dor que você sente no dedo é uma projeção do seu cérebro, né? Então, o cérebro tem essas pegadinhas. Ou quando a gente tem uma ilusão de ótica, né? Na verdade, não é uma ilusão de ótica, é uma falha cerebral, que não consegue interpretar determinada coisa para a qual o seu cérebro foi selecionado. Então, assim, eu continuo acreditando que essas são questões interessantíssimas, abstratas e profundas, porém, da minha perspectiva, você tem uma explicação, digamos, né, na navalha de Ockham. Para mim, a explicação mais simples vale, que é o nosso cérebro foi selecionado de uma forma onde ele considera o corpo completo. Então, a ausência de um membro vai ser sentida, pelo menos durante um tempo, né? Porque a pessoa está acostumada com aquilo. Então, é uma questão um pouco de condicionamento do seu cérebro, né? Ainda que isso se traduza numa experiência subjetiva para o indivíduo. Que eu acho que, sim, o que seria isso, né? Qual é esse mistério?
Então, voltando, a realidade é a forma como a gente experiencia a natureza, e por isso que eu imagino que se houver o problema do alienígena, né, que eu acho que também é um programa interessante para a gente falar, se eles experienciam a natureza de forma diferente, eles vivem uma outra realidade. Então, por exemplo, ela falou da cor, fala no texto da cor vermelha, né? O que seria essa sensação de que eu vejo o vermelho? Mas e o daltônico, entendeu? Ele tem, claro, a experiência dele é diferente. Ou, sei lá, as pessoas cegas, né? Então, eu até lembrei de um trecho de um texto do Robert Hooke, que era o inimigo mortal do Newton, né? Que ele cita num texto do livro dele, Micrografia, que ele fala: toda a incerteza e os enganos das ações humanas advêm, seja da limitação de nossos sentidos, seja da ilusão de nossa memória, do confinamento de nossa compreensão, de forma que não é surpresa que nosso poder sobre as causas e efeitos naturais avance tão lentamente, dado que não apenas lidamos com a obscuridade e a dificuldade das coisas sobre as quais trabalhamos e pensamos, como mesmo as forças de nossas próprias mentes conspiram para nos trair. Então, o calor, o frio, a dor, elas são sensações, mas isso não significa também que elas necessariamente existam em si mesmo. Então, por exemplo, esqueci o nome dele agora, mas é um humorista inglês que fez o The Office, e ele é tido também como um ateísta, né? E aí perguntam para ele sobre qual é o propósito da vida. Ele fala, cara, isso é uma pergunta que faz sentido para gente. Só que ela não depende, das coisas para existirem não depende dessa resposta, entendeu? Qual o propósito? Porque eu acho que propósito é um construto que habita a nossa mente, mas não significa que ela tenha um equivalente natural, entendeu? Ou seja, ela compõe a nossa realidade, porque nós, como observadores do mundo, e usando o ferramental da nossa biologia, consegue construir essa proposição. Qual é o propósito da vida? Mas isso não significa que a vida, para existir, dependa dessa mesma construção. Então, por exemplo, no próprio texto dela, ela chega e usa em algum momento a ironia. Qual a natureza da ironia? Né? Então, assim, a ironia é um estágio além do que é natural, porque depende de você ter uma quantidade de referências armazenada na sua memória, poder comparar estados de não ironia com ironia, e aí isso dá um clique no seu cérebro, e aí qual é a substância da ironia, né? Então, eu vi um estudo que tenta ver qual é o nível de sensibilidade do olho humano para um fóton. Então, põe um cara numa sala absurdamente escura e lança um fóton em direção ao olho dele e perguntam para ele: você viu alguma coisa? Então, eu acredito que os nossos sentidos, apesar de eles nos darem bastante insumos para nós interagirmos com a natureza, eles não são a própria natureza, entendeu? Então, quando a gente fala de cores, por exemplo, é só um método que a nossa biologia selecionou de nos manter vivos, obviamente, o objetivo último é a sobrevivência. Porém, se na prática o vermelho fosse verde, a nossa experiência de verde e vermelho seria idêntica, mas nós, enfim, daríamos outro nome para essas cores, ou, enfim, o fato de termos chamado verde de verde, mas poderia ser vermelho, isso não faria nenhuma diferença. Então, eu acho que há uma confusão entre a experiência da natureza com a própria natureza. Então, o que, do lado de consciência, né? Como se traduz isso? O fato de você se chamar Gustavo e eu me chamar Rafael, ou seja, se trocassem os nossos nomes, até onde a gente se lembra, nós seríamos outra pessoa, né? Ou o caso diz, né? Eu li isso em algum lugar, eu acredito que seja verdadeiro, que se você pega um recém-nascido e tapa o olho dele
e deixa ele por uns 3 meses sem ver nada, ele vai virar cego, ele vai ficar cego, porque o corpo dele estava preparado para receber um certo tipo de influência, né, um certo tipo de incentivo que dependia daquele período ali. Então, como o olho dele não teve nenhum tipo não foi exercitado, o cérebro dele simplesmente contornou isso, ignorando a ausência de, é, de luz, né? Então, o cérebro ignorou isso. Então, eu acredito que a nossa biologia é uma mediadora da natureza e a gente se engana muito por conta disso. Então, é difícil para a gente entender que o que a gente diz que são cores, na verdade, são temperaturas. E a gente não enxerga todo o espectro das temperaturas, né? Então, a questão do som também, que é a compressão do ar. Isso para a gente não é intuitivo, né? O som parece que é algo que existe, né? Mas na verdade é a forma como o nosso tímpano vibra e nós conseguimos extrair alguma coisa disso daí. Mas só para dizer, né, por fim, que de certo modo, se hoje, por exemplo, uma defesa do fisicalismo, né? Se hoje o planeta Terra simplesmente sumisse e não deixasse rastros de toda a cultura humana que viveu aqui, a única coisa que seria possível recriar em qualquer parte do universo é justamente a física e a química, certo? Porque considerando que isso é um conhecimento que a gente extrai da natureza, seria impossível dizer que a religião católica iria reaparecer em qualquer lugar do universo, porque acho que ela fez parte da nossa história. Para dizer que a religião católica, ela ainda que exista, né, ela não precisa ter um equivalente natural. E às vezes a gente está procurando isso, mas isso só faz sentido da nossa perspectiva. Como eu quis dizer, ironia. Qual é a substância da ironia? Né? Onde habita a ironia no nosso cérebro? Sendo que, enfim, por isso que eventualmente isso é uma não questão em que as construções mentais de que nós temos capacidade de fazer, elas em si podem não ser nada. E talvez não pode ter um equivalente físico, né? Ou uma abstração que fuja da matéria. Por isso que, para mim, nesse momento, não estou dizendo que é também mais fácil, mas o meu entendimento é de que a consciência emerge da matéria e é um puta privilégio. Não estou desmerecendo, não, a consciência. É um grande privilégio. É um fenômeno talvez impossível de recriar dessa perspectiva que você falou do upload da memória. Porque também tem o seguinte, imagina que eu tenho 35 anos e todas as pessoas que interagiram comigo ao longo desses 35 anos conheceram o Rafa, o Rafael. E o fato de você conhecer o Rafa e interagir com ele, você espera que o Rafa vai fazer isso ou aquilo, certo? Dentro do que se conhece como Rafael. Se eu conseguir reproduzir em detalhes, ainda que de forma mecânica, todas as ações que o Rafa faria, baseado no histórico do que o Rafa já fez ao longo da vida dele, mesmo que o Rafa morra, a pergunta é quem ficar no lugar dele, reproduzindo exatamente o que se espera que o Rafael faça, vai ser o Rafa? Aí é a pergunta, ao conseguir isso, esse Rafa precisa ter a consciência de que ele é o Rafa? Ou teria como até você convencer ele disso, de que ele é o Rafa, por ele agir exatamente idêntico, absurdamente igual o Rafa, de que ele é o Rafa? Você consegue replicar nele a sensação de que ele é o Rafa? E talvez isso não seria ser o Rafa, entendeu? Então, dizendo isso por quê? Porque se eventualmente rolar o upload da sua consciência, mais claro, como temos dito, o conjunto da sua memória e do histórico das suas experiências para a nuvem, né? O que se espera desse conjunto de informação é que haja como o Rafa. Se alguém falar, porra, tá agindo estranho, o Rafa não agiria assim, ainda que aquela coisa tivesse a consciência de que é o Rafa,
às vezes as pessoas em torno dessa coisa não mais o veriam como sendo Rafa, entendeu? Então, é complicado mesmo, não é simples, mas por enquanto é o que eu tenho a dizer sobre. E, na verdade, é legal porque isso aí bate lá no programa do SET com o problema da economia, né? Em que medida que o histórico das ações de Rafa são suficientes para reproduzir Rafa no futuro, né? De uma forma que, né, de que medida que olhar a história da economia é suficiente para a capacidade preditiva para uma ciência econômica. Assim, para a gente terminar mesmo, só queria comentar umas coisas que eu acho que, na verdade, você trouxe uma questão muito importante, que parece que é uma espécie de desequilíbrio, as coisas que ela trouxe, né, e justamente essa comparação do problema da matéria com o problema da consciência, ela meio que colocou eles como equivalentes, e pelo que você trouxe, e acho que faz todo sentido, eles não parecem ser equivalentes, né? Essa distinção que você falou de natureza e realidade, acho que tem outras pessoas que eu gosto do jeito que você coloca, e talvez tenha outras formas de formular o problema, mas esse para mim é bem claro. E aí, por exemplo, você mencionou o caso do daltônico, né? E a questão da relação da nossa relação com as cores. E eu fico pensando, né, em que medida, de fato, o daltônico não tem experiência do vermelho, né? E ao mesmo tempo a gente reconhece o daltônico e ele se reconhece como sendo parte da nossa, compartilhando conosco da mesma realidade, né? Isso é, mas como, né? Já que de alguma maneira, né, se você pensar que nós humanos temos uma percepção, digamos assim, mais complexa da realidade, a capacidade reflexiva maior do que o Zé, por exemplo, que tem alguma capacidade reflexiva, mas parece ser menor do que a nossa. Então daria para dizer, por exemplo, que realidade dele é diferente da nossa. E isso tudo bem, né? Quer dizer, a realidade social dele é diferente, a realidade cultural dele é diferente. Podemos, sei lá, podia discutir se é mais ou menos limitada, porque ele pode ter, em alguns aspectos, a nossa pode ser limitada, enquanto que a dele é avançada para algumas coisas, e do nosso lado mais ou menos. Ou, de todo modo, usando o fato de que a gente, de um modo geral, até o momento se considera mais inteligentes que os chimpanzés, mesmo quando a gente concede que eles também são inteligentes de alguma maneira, digamos que a nossa experiência subjetiva seja mais complexa do que a dele, portanto, a nossa realidade é mais complexa. E aí, beleza, então nós temos, isso é um ser que está bem distante da gente, nós, humanos, chimpanzé, grande. Agora, com o daltônico, a distância é muito, absolutamente ridícula, quer dizer, nós temos experiência, nós compartilhamos toda uma gama de experiência subjetiva com uma pessoa daltônica, a percepção de certas coisas, né? O que, de algum modo, faz com que a realidade dele seja ligeiramente diferente da nossa. A nossa realidade tem certas cores, a realidade dele tem um conjunto menor de cores. Ainda assim, ninguém vai dizer que a gente não compartilha da mesma realidade que o daltônico. Mas eu acho que, na verdade, usando esse modo de ver, justamente, as duas realidades são, na verdade, seriam diferentes por causa dessa ausência de um determinado conjunto bem reduzido de experiências subjetivas, mas o tanto de experiências outras que a gente compartilha são tão infinitamente maiores que essa diferença se torna absolutamente irrisória, né? E se você também comparar né, a nossa experiência subjetiva, de repente, com a experiência subjetiva de plantas, que, de repente, que já tem algumas pessoas que é possível que isso exista, seria, né, sei lá, os cachorros, os gatos e os chimpanzés e nós humanos, ou seja, certos animais aí superiores, tem um nível de compartilhamento de realidade muito maior do que plantas que, em relação a gente, talvez sejam como alienígenas, né? E por aí vai. Então, na verdade, é interessante. E eu acho que se conecta com isso que me chamou a atenção, porque, na verdade, aquilo que você mencionou, né, da questão dessa pergunta, né, se existe um propósito na vida, né, faz todo sentido, porque se consciência é um fenômeno, um certo aspecto da realidade,
como parece ser até o momento, a não ser que a gente descubra outras coisas que a gente até agora achou que não tinha consciência, também tem, mas até o momento a gente parece que não, ela corresponde a uma fração do que existe no universo. E, portanto, você tentar propor que todo o universo tenha consciência, além de ser meio contraintuitivo, sim, a acusação de antropomorfismo que a Reda mencionou no artigo dela, mas da qual ela escapou dizendo simplesmente o seguinte, que, simetricamente, ela poderia acusar a hipótese fisicalista de ser uma espécie de fisicismo, alguma coisa oposta ao antropomorfismo, e que teria o mesmo nível né, simétrica nesse sentido, ela teria o mesmo peso e, portanto, tanto faz, né? Você poderia adotar tanto uma como outra. Só que, na verdade, não sei se tanto faz, porque se o nosso critério for de coisas que existem no universo, até onde a gente sabe da existência de uma caralhada de coisa aparentemente não tem consciência e de uma quantidade de coisas absolutamente restrita que tem consciência. Então, portanto, parece ser, por um critério talvez quantitativo, ou de economia, ou de simplicidade, supor que aquilo que é preponderante no universo seja matéria física, seja mais razoável do que propor que aquilo que é exclusivo de um grupo de seres que habitam um único planeta até agora, que a gente sabe, e um fenômeno que é exclusivo desse grupo de seres, que é a consciência, seja algo que, na verdade, esteja no fundamento do universo. Talvez então, na verdade, ela acusa vamos dizer assim, os fiscalistas de uma petição de princípio, dizendo que a petição de princípio que ela está fazendo é do mesmo, equivalente, mas, na verdade, se você, pelo menos, se você usar esse critério da quantidade, que não parece ser um critério ruim, mas tudo bem, é um critério, claro, então são petições de princípio, não importa, mas talvez um esteja fundamentado num critério se mostrado historicamente mais razoável. E aí, portanto, eu acho que ela, vamos dizer assim, a hipótese dela talvez seja bem comprometida justamente nesse ponto que, no final das contas, ela é antropomorfista e não parece muito razoável você pensar na natureza como a partir de coisas que existem, seja no homem ou nos animais superiores. Então, acho que isso daí bate forte no argumento dela. Então, assim, acho que saio daqui ainda, embora eu acho que a discussão que ela está colocando seja interessante do ponto de vista metafísico, quanto a especulação, tendendo mais para a hipótese fisicalista, como eu acho que também o Rafa, né? E aí depois a gente pode ver que outras coisas a gente quer discutir a partir desse ponto. Porque aí, assumindo essa premissa, dá para a gente falar de um monte de outras coisas, as diversas possibilidades, sobre diferença de consciência e inteligência, sobre a questão da experiência alienígena e todos os outros temas muito interessantes que a gente pode vir a abordar. Perfeito. Sim, até, a gente acabou lendo outros textos, mas ia ficar muito mais longo esse programa e denso se a gente introduzisse outros textos. Acho que o texto dela é um bom ponto de partida e, por fim, assim, o quanto, né, da consciência, a nossa capacidade de ser consciente, no fundo é uma capacidade descritiva, né, da realidade. Então, quando a gente fala dor, é para justamente a gente poder compartilhar dessa experiência, né? Então, tem uma frase, eu não lembro de quem mas que na ausência de uma boa resposta, tenha-se a pergunta. Então, assim, se você tem uma boa pergunta, que eu acredito que é o tema envolto, né, da matéria, da consciência. Então, o que é a matéria? Na verdade, o Dirac, né, que é um famosíssimo físico quântico, né, quântico no sentido que ele é um dos grandes colaboradores da teoria quântica, ele disse que, um jogo de xadrez, né, as peças podem ser feitas de madeira, de granito, de marfim, e o que importa não é do que elas são feitas, é de qual é a relação que elas têm entre elas, né, qual é as regras que elas seguem. Por que eu estou falando isso? Porque, claro, dentro dessa visão fisicalista, eu acredito que no momento que nós estamos, a gente ainda não terminou de ter a descrição do movimento dessas peças. Para
ainda que querer saber do que elas são feitas, continua sendo uma ótima pergunta. Só acho que a autora do texto, ela reconhece a importância da pergunta, mas apressadamente ela quis, não, eu preciso de uma resposta, eu não vou viver sem uma resposta. Sendo que, talvez no estágio atual, onde nós estejamos da ciência, vamos manter a pergunta, porque se todo mundo, num determinado momento, digamos, se todo mundo concluir que ela está certa, morreu a pergunta e a gente adotou uma resposta, como a gente pôde ver nesse programa, talvez inconsistente também no momento, entendeu? Então, assim, como a religião. Então, a religião reconhece as boas perguntas, que a origem das coisas, as boas perguntas sobre a origem das coisas, mas adota uma resposta que, pô, se mostra não precisa a partir do momento que existem diversas respostas para a mesma pergunta, mas a pergunta pode ser a mesma. Então, assim, por que a gente não se mantém atento à pergunta? Nesse caso, o que é a consciência, de onde ela veio, ou o que é a matéria, entendeu? No momento que a gente está, o fato de não haver uma boa resposta para isso não significa que a gente tenha que adotar qualquer coisa só para resolver esse problema. Então, acho que esse é um problema que eu vejo no texto dela. Ela, não, precisa resolver isso, e ela montou lá uma teoria, e que, porra, pode resolver na cabeça dela isso, mas eu acho que matou um pouco a beleza da pergunta na ausência de uma boa resposta, entendeu? Então, acho que é isso. E, enfim, foi uma ótima discussão, e é claro, não conseguimos esgotar aí o problema, o que também é ótimo, mas a gente volta a explorar isso nos próximos programas, né? Então a gente já está, acho que pelo menos uns 3 programas sem falar de política, talvez seja a hora aí, né, de dar uma chance aí para o Temer, que deve estar acompanhando a gente, fala, pô, já faz tempo que eles não falam de mim. Enfim, fica a sugestão de talvez semana que vem a gente voltar à política, porque acabou de cair, né, Ganso? O Distritão, caiu o Distritão, e parece que em 2020 vão adotar cai a coligação e adotam federação, né? O que, enfim, não deixa de ser interessante aí diante da nossa política. Mas é isso. É isso aí. Acho que sim, a gente tá bom de voltar. O bom que também dá para a gente digerir mais os assuntos, porque a gente estava falando muito no calor da hora, e aí, de repente, as coisas mudam de uma hora para outra, e, enfim. E dá para a gente ver como é que a coisa está caminhando. Tem temas para discutir, a votação aí da segunda denúncia e outras coisas. Então, acho que a gente pode voltar a falar de política assim, sempre saudável. E, pô, foi ótima a conversa. Espero que vocês tenham gostado, ouvindo quem vira nos ouvir. E, como sempre, né, se você tiver alguma coisa, quiser interagir com a gente, fazer alguma pergunta, botar assuntos para a gente discutir e para a gente responder também, eventualmente, né, quem sabe a gente até não traz aí, né, convida pessoas para conversar com a gente também no futuro. E é isso, então, obrigado, pessoal, até a próxima. Obrigado, então, a semana que vem é o 10º episódio, que eu acho que é uma vitória. Acho que já é um bom marco aí para começar uma divulgação um pouco mais intensa, pelo menos da minha parte, que preferia aí juntar uma gordura para não sair gastando bala, e eventualmente criar uma fanpage no Facebook para a galera ouvir os programas lá, curtir. Enfim, acho que agora começa a parte séria, porque a gente estava tentando montar aí um compromisso semanal, né, e periódico, e acho que agora a gente está conseguindo. Então, obrigado a todos aí, bom domingo e até semana que vem.